Bhagavate Vasudevaya. Om Namo 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 Bhagavate Vasudevaya. Srila Prabhupada ki jai, Srimad Bhagavatam ki jai. Namo Vishnu Padaya Krishna Buddha Srimati Vidananda Das Goswami. Stay Guru Sai Prabhupada Sai Prabhupada Prabhupada. Então, nós estamos lendo do Srimad Bhagavatam, com tradução e comentários pelos seguidores de Sua Divina Graça, Ase Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Nós estamos no 11º canto, 10º capítulo, verso 31. Então, Krishna está explicando os problemas de dedicar a vida ao desfrute material, uma vida sem cultivo da espiritualidade. Ele tem descrito os vários problemas de se fazer isso. E no último verso, ele enfatizou a questão da morte iminente. Que no fundo, se a pessoa for um pensador, se ela levar em consideração um pouquinho assim de bom senso, assim, longo prazo, ela vai lembrar que, poxa, o que adianta eu ficar fazendo um monte de coisa aqui se tem essa tal de morte iminente? Será que não seria importante eu aprender a lidar com a morte? Será que não seria importante eu primeiro aprender a superar a morte ou fazer uma coisa que não vai ser interrompida pela morte? Então ele falou sobre isso. Mas agora ele vai abordar outro tema. Leiam comigo, por favor. Guna Srijanti Karmani Guno Nushrije Gunam Jivastu Guna Samyukto Bhukte Karma Phalanyaso Guna Srijanti Karmani Guno Nisrijate Gunam Jivastu Guna Samyukto Bhukte Karma Phalanyaso. Quem quer tentar? Guna Srijanti Karmani Guna Nusrijate Gunam Jivastu Guna Samyukto Bhukte Karma Phalanyaso. Guna Srijati Karmani Guna Nusrijate Gunam Jivaste Guna Samyukto Bhukte Karma Phalanyaso. Mas alguém quer tentar? Gunaha. Os sentidos materiais. Srijanti. Criam. Karmani. Atividades materiais. Piedosas e impiedosas. Gunaha. Os 3 modos da natureza. Anusrijate. Põe em movimento. Gunan. Os sentidos materiais. Jivaha. A diminuta entidade viva. Tu. Na verdade. Guna. Os sentidos materiais. Ou os modos materiais da natureza. Ou os modos materiais
Samyuktaha, Samyukta, plenamente ocupado. plenamente ocupado. Bhukte, Bhukte, experimenta. experimenta. Karma, Karma, de atividades. atividade. Falani, Falani, os vários resultados. os vários resultados. Asso, Asso, a alma espiritual. a alma espiritual. Repita comigo. Os sentidos materiais Os sentidos materiais criam atividades mundanas, criam atividades mundanas, piedosas ou impiedosas. piedosas ou impiedosas. E os modos da natureza E os modos da natureza põem os sentidos materiais põem os sentidos materiais em ação. em ação. A entidade viva, A entidade viva, estando plenamente ocupada pelos sentidos estando plenamente ocupada pelos sentidos e modos da natureza, e modos da natureza, experimenta os vários resultados experimenta os vários resultados do trabalho fruitivo. do trabalho fruitivo. Eu vou repetir sozinho. Os sentidos materiais criam atividades mundanas, piedosas ou pecaminosas. E os modos da natureza põem os sentidos materiais em ação. A entidade viva, estando plenamente ocupada pelos sentidos materiais e modos da natureza, experimenta os vários resultados do trabalho fruitivo. Então, o Krishna está dando agora uma explicação bem técnica, básica, do que é a vida material. A ideia básica é que você, com os seus sentidos, lembra que a definição de sentidos materiais nessa cultura, na cultura védica, na cultura do yoga, não é só os sentidos que a gente está acostumado aqui no Ocidente, né? Olhos, narina, ouvido, língua. Eles também falam dos sentidos funcionais. Então, mãos, pernas, ânus, órgãos genitais. Então, é tudo que faz você acontecer e receber informações. Então, não só são olhos, língua, ouvido, nariz e tal, mas também mãos, pernas, ânus, órgãos genitais e boca. Então, é toda atividade que você faz. Então, tendo esses instrumentos para trabalhar aqui na energia material, o que você faz vai variar. Pode ser pecaminoso, pode ser piedoso, né? Isso aí ele não está falando, ele está falando só do básico. Então você vai ter esse movimento. E esse movimento, ele alerta, ele está tudo está acontecendo dentro dos modos da natureza material. Sempre tem essa explicação que parece um pouco técnica, mas é importante entender que não é bem você que está fazendo as coisas. O Krishna no Bhagavad Gita ele fala sobre isso também. Não é bem você que está. Quando eu vou levantar esse copo aqui, não sou eu, exatamente no sentido eu, alma transcendental, que estou levantando esse copo e bebendo essa água. Na verdade, quem está fazendo isso tudo são os modos da natureza material. Ou seja, é a energia material. Tudo isso está acontecendo no campo da energia material que pertence a quem? A Krishna. Né? Então, na verdade, essa energia material não é sua energia material. É a energia material de Deus. E tudo isso está acontecendo dentro dessa energia material. Então, só para você entender que, apesar de você ser responsável pelos atos, os atos em si estão acontecendo numa instância diferente da sua. Eles acontecem na esfera material, enquanto que você não é material, você é Brahmano, você é transcendental. Então ele fala isso. E essa entidade viva, ocupada através dos sentidos na energia material, ela então tem que experimentar os resultados, karma, das suas atividades. Tem que experimentar karma. Então, quando a entidade viva aqui, é assim que funciona. Enquanto você não praticar karma yoga, enquanto você não aprender a agir aqui no mundo sem acumular karma, que é a técnica chamada karma yoga,
Enquanto você não fizer isso, você está acumulando karma. Bom ou ruim, ou atividades piedosas ou pecaminosas. Bom ou ruim. E Karma Yoga, você tem que ir além. Você está aqui agindo ainda, mas você consegue, mudando a mentalidade, o estado de consciência, você se isenta de acumular karma. Mas enquanto você não fizer um esforço e manter esse esforço ao agir, você está acumulando karma. Bom ou ruim. E você então vai ser forçado a experimentar o resultado de suas atividades, boas ou más. Você vai ser forçado. A gente tem essa ideia, às vezes, né, que karma é só aquela coisa ruim, né? Mas não, tudo é karma. Toda a sua experiência no mundo material é karma. Né? Bom ou ruim, tudo que está acontecendo. Absolutamente tudo na sua vida, milimetricamente, até o último detalhezinho mais distante e remoto, é karma. Tudo isso é karma. Então tem coisas boas, tem coisas ruins. Mas tudo isso é karma e você é forçado a experimentar isso enquanto você estiver aqui engajado no mundo material. Isso só para quando você toma essa atitude de, a partir de agora, eu vou ser um yogi. Eu vou me esforçar para manter meu estado de yoga, minha conexão, enquanto eu estou agindo. Eu vou mudar a minha mentalidade e não mais desejar situações futuras aqui no mundo material. Eu vou focar minha mente no aqui e agora. E com minha mente no aqui e agora, em conexão amorosa com Deus, eu vou agir de acordo com o meu Dharma. Aí você está praticando Karma Yoga. Aí você não está mais pedindo resultados e, portanto, você não vai mais acumular resultados materiais. Okay? Significado. Explicou-se nos versos precedentes que a entidade viva, sob o controle das atividades fruitivas, é lançada numa condição de vida infernal. Neste verso, descreve a natureza exata da dependência da entidade viva em relação às atividades fruitivas. Pode-se observar que suas atividades são executadas pelos sentidos materiais e que a própria entidade viva é apenas consciente de tais atividades. Talvez alguém esteja adorando os semideuses, desfrutando vida sexual ou executando atividades agrícolas ou intelectuais. Mas em todos os casos, os sentidos materiais é que executam o trabalho. Então, dá um nozinho você entender esse conceito, mas é importante. Por quê? Porque o yoga, qual que é a palavra que Patanjali usa no Yoga Sutra para descrever o eu? Ele fala que é o observador, a testemunha. Então esse passo de você dar um passo para trás, isso é um aspecto importante do caminho espiritual. Você dá um passo para trás. Entenda que você é algo à parte da sua realidade material. Entenda que você não é bem isso aqui. Não é você que está aqui todo envolvido. Você é um observador. Como Krishna diz na Bhagavad Gita, você está operando a máquina feita de energia material, esse corpo. Você está operando a máquina. Não é você que está diretamente fazendo as coisas. Você realmente está à parte. E tudo isso aqui está acontecendo nesse plano material. E você está só lá fazendo uma conexão de consciência. Por que é importante isso? Porque repara bem que, então, nesse caso, a única conexão sua com a energia material é aquela que você estabelece. Você que se envolve com a energia material ou não. Entende? Você que decide o grau de envolvimento com a energia material.
E no yoga a gente vai tentar evitar esse envolvimento. A gente vai gradualmente, na linguagem também do Yoga Sutra, andar para trás. Ele usa essa linguagem no Yoga Sutra, de você reverter o fluxo das coisas. E a tradução literal do sânscrito. Reverter o fluxo das coisas. Você se envolveu todo na energia material? Agora você gradualmente reverte o fluxo. E consegue cada vez mais ficar consciente e ativo na sua realidade transcendental. Porque essa conexão é sua. É uma conexão, não quero usar a palavra mental, porque mente também é um aspecto da energia material, mas nesse sentido assim, você que faz a conexão com a matéria. É uma opção sua da alma. Pode-se argumentar que a alma espiritual inicia as atividades dos sentidos e, por isso, é o agente último. Porém, semelhante falso egotismo é negado neste verso pela afirmação Guna Srijanti Karmani Guno Nusrijate Gunam. Os três modos da natureza, bondade, paixão e ignorância, estimulam as funções dos sentidos materiais. E a entidade viva, caindo sob o controle de determinado modo na natureza, apenas experimenta os bons e maus resultados de seu trabalho. Então tem esse detalhe ainda mais, não sei se a gente pode falar a palavra estranho, mas ainda mais preocupante, que a alma, dentro do corpo material, identificada com o corpo, não só não é ela exatamente que está fazendo as atividades, mas nós somos incrivelmente influenciados pelo que são chamados modos da natureza material. E de acordo com essa influência dos modos também, não só são os modos agindo, mas esses modos também influenciam o tipo de atividade que você vai fazer. Então, nem mesmo o processo de escolher é totalmente seu. A atividade, você não escolhe exatamente a atividade. Você é influenciado a fazer um tipo de atividade de acordo com a influência dos modos da sua vida. Então, por isso que no yoga a gente toma um passo para trás. Não só a gente, sim, tenta definir um padrão de atividade bom, mas na verdade a gente tenta definir um padrão dos modos. A gente tenta manipular a influência dos modos na nossa vida como um todo. E ao fazer esse trabalho de influenciar o tipo de influência que você vai ter dos modos da energia material, você consegue então ter uma vida melhor. Você vai ter um padrão de felicidade melhor, de determinação, de alimentação, de fala, de fé e vários outros aspectos do seu comportamento. Eles são influenciados não exatamente pela escolha que você está fazendo naquele momento, mas pelos tipos de escolha que você fez, o tipo de padrão de vida que você estabeleceu para si mesmo. Entendeu? Então, por isso que no yoga a gente tenta cultivar sattva em nossa vida, que é esse padrão, o modo da bondade. A gente tenta cultivar um padrão geral, que é chamado sáttvico, ou traduzido por Prabhupada como modo da bondade, e tenta cultivar um padrão de sattva, porque com esse padrão de sattva, a influência sáttvica vai se dar na gente. Então a gente vai operar de forma diferente. Eu vou ter desejos e influências e inspirações, e de novo, dieta e modo de fala e tal, diferente do que se eu estivesse cultivando um modo baixo. Muitas pessoas, assim, sofrem muito por aí, elas escrevem para mim, tá muito difícil, tal, é horrível isso aqui tudo. Mas, na verdade, o que está horrível é o tipo de modo, o tipo de estilo de vida que a pessoa está tendo.
E sem ela saber, ao cultivar um estilo de vida com influências rajásicas e tamásicas, né, que a gente chama de modo da paixão e modo da ignorância, a pessoa vai sofrer. Então, se você, por exemplo, tem o hábito de beber, isso é uma influência tamásica. Você está botando isso na sua vida. Ah, não, mas era só um vinhozinho, estava curtindo. Mas isso aí trouxe uma influência tamásica na sua vida. Se você não mantém um padrão de limpeza, não limpa a sua casa, não usa roupa limpa, bagunça, isso vai trazer uma influência tamásica na sua vida. E aí essa influência tamásica vai fazer você, então, de repente ter uma busca por alimentos tamásicos. Vai fazer você ter um modo de fala tamásico. Determinação tamásica, que é uma determinação que não sai do chão. Que não sai eu vou fazer, mas nunca faz. Entendeu? Não vai sair de um padrão, você vai ter uma influência para buscar prazer, felicidade no modo em tamas. Você não está ciente, por que eu estou querendo comer esse junk food? Você está querendo, mas na verdade é a influência do modo da ignorância que faz você querer comer aquele tipo de alimento tamásico. Aí você escolheu comer um alimento tamásico, que então faz você ficar ainda mais tamásico, perpetuando o ciclo. Mas quando na verdade era um passo atrás, você tinha que estar tentando cultivar um estilo de vida mais sátrico. E aí naturalmente você ia começar a escolher, você ia desejar o alimento mais sátrico. É bem interessante isso. É bem interessante. E é verdade. Tem pesquisas já li pesquisas que mostram que quem tem, por exemplo, bagunça, realmente afeta a vida. Se você tem uma casa bagunçada, se você tem um escritório bagunçado, realmente afeta. Tem pesquisas já científicas mostrando que a mente não funciona tão bem. É difícil lembrar as coisas, fica mais difícil ter um pensamento estruturado, se você tem tudo bagunçado assim. Isso tem fato, já é científico. Sujeira, se você está morando num ambiente sujo e tal, isso aí, né, baixa o padrão. Você já experimentou isso na sua vida. Baixa o seu padrão vibratório. Se você escuta música tamásica, né, isso vai influenciar o seu modo de pensar. Então tudo isso está influenciando as pessoas com quem você anda, seu consumo cultural, seu padrão de comida, de tudo isso está influenciando e gerando outras influências. Um influencia o outro. O tipo de música que você faz vai influenciar, de repente, o tipo de comida que você come, o tipo de comida que você come vai influenciar o tipo de pessoa que você vai buscar, e o padrão de limpeza, e a organização, e o consumo de drogas e álcool. Tudo está sendo, está tudo coligado, está tudo ligado. Então aquela escolha que você faz não era bem uma escolha sua, não. Era o resultado de outras escolhas que você tomou. Então são os modos da natureza, por isso que é tão importante. Por isso que Krishna dedica, como sempre eu gosto de lembrar, Bhagavad Gita tem 18 capítulos só. E Krishna dedica 2,5 capítulos para falar dos modos da natureza material. Um texto introdutório sobre yoga e espiritualidade, e 2,5 capítulos são só sobre os modos da natureza. Detalhadamente, Krishna vai explicando para você, olha, tem que ficar em sattva. Se você quiser ter uma vida boa, ser feliz e aí fazer a conexão espiritual, você tem que cultivar sattva. Tem um padrão, tem um estilo de vida apropriado. Mediante sua alimentação, fala, atividades sociais, sexuais, profissão, etc., ela se associa com diversos modos da natureza e adquire uma mentalidade em particular. Mas em todos os casos, os próprios modos da natureza é que estão agindo e não a entidade viva.
Neste verso, a palavra Aso indica que a entidade viva se considera erroneamente o executor do trabalho feito pela natureza. Como afirma Bhagavad Gita 3.27, Prakrite kriyamanani gune karmani sarvasham ahankara vimudatma kartaham miti manyate. Confusa a alma espiritual que está sob a influência do falso ego, julga-se a autora das atividades, que de fato são executadas pelos 3 modos da natureza material. A alma condicionada pode se liberar através da simples renúncia a esta falsa e egoísta concepção de vida e da aceitação do serviço devocional ao Senhor, pelo qual a entidade viva, ou a potência marginal da Suprema Personalidade de Deus, escapa à influência perturbadora da potência externa, chamada Maya. Então tem essa linguagem usada. Krishna fala que ele tem 2 energias na Bhagavad Gita, né? A energia material e a energia superior, que é a consciência, Brahman. Ou seja, nós, ele, o reino de Deus, tudo mais. Tem 2 energias. Mas como nós, alminhas aqui, no mundo material, somos, por natureza, transcendentais, mas estamos aqui na natureza material, usa-se o termo marginal. Não é bandido não, mas energia marginal. A gente está entre. Então, uma alma condicionada, ela está entre a transcendência e a matéria. Né? Porque você está meio identificado com a matéria, então você não é bem transcendência pura. Mas você também não é totalmente matéria, porque você tem consciência. Então você é margem. Então usa esse termo, que a entidade viva aqui, ela está no estado intermediário, preso entre os 2, que é mais ou menos correto, né? Você está preso entre os 2 níveis de energia de Deus. Então ela precisa tomar essa decisão de se dedicar mais, se concentrar mais com a energia espiritual, e assim ela consegue se desvincular da energia material. Use essa expressão. No serviço devocional ao Senhor, a entidade liberada vivencia sua verdadeira forma de eternidade, conhecimento e bem-aventurança. É natural executar atividades com o desejo de alcançar um bom resultado. Pode atingir os melhores resultados, todavia, quem se ocupa no serviço devocional ao Senhor, com o desejo de se reintegrar em sua posição constitucional como servo amoroso do Senhor. Dessa maneira, pode-se purificar a tendência a explorar as próprias atividades para um resultado em particular. Então, os modos da natureza e os sentidos materiais não mais ocuparão a entidade viva em ilusão. A entidade viva é, por natureza, bem-aventurada, e quando sua ilusão acaba, todo sofrimento chega ao fim. A alma liberada, então, está apta a residir em Vaikunta, o reino de Deus. Então a ideia é essa, que a gente vai gradualmente se identificando com a energia espiritual, gradualmente mudando o padrão vibratório, essa linguagem assim moderna, mas que cabe bem, mudando o padrão vibratório, porque os gunas são chamados vibrações também, são cordas. Guna significa corda em sânscrito. Então é bem apropriado falar dos gunas em termos de vibração, que é uma coisa que está, né? Então você muda a sua vibração, primeiro ajustando a sua vida material, como eu falei, desde a limpeza até o consumo do que você está consumindo, consumo cultural, o que entra pela sua boca, associação. Você vai mudando o padrão vibratório da sua vida para maximizar assim, a leveza material, e aí simultaneamente você vai cultivando essa conexão yoga
a sua identificação, a sua dedicação ao espiritual, principalmente a Deus, a Krishna. E aí, então, nessa mudança vibratória do mundo material e depois nessa conexão, que aí você muda a frequência de material para transcendental, você consegue, então, gradualmente se desvincular da sua situação kármica, queimar o seu karma acumulado e gradualmente, na linguagem do Yoga Sutra, queimar os seus samskaras, os seus condicionamentos materiais e se tornar espiritual novamente. Ficar totalmente situado na sua natureza original e real, que é a transcendência. E com isso, você volta à sua situação natural de habitar em Vaikuntha, de habitar ao lado de Deus. Alguém quer fazer alguma pergunta, algum comentário? Então, muito obrigado por você ter paciência. Srila Prabhupada aqui, Jai Krishna.